Você já deve ter ouvido falar da terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia padrão ouro na psicologia quando se trata de depressão e ansiedade. Ela tem ganhado destaque nos últimos anos por um simples motivo: ela tem resultados. Mas no Brasil, conseguir acesso a um profissional que faça essa terapia pode ser difícil, seja porque a fila de espera no SUS é interminável, ou mesmo na saúde privada. Se você não tem planos de saúde, os custos ficam inviáveis bem rápido. Falo disso por experiência própria. Mesmo assim, ficar sem tratamento quando se tem problemas emocionais não resolvidos definitivamente não vai te ajudar. Mas é um fato que muita gente faz isso. A prova disso se mostra quando a população brasileira é a mais ansiosa do mundo. As estatísticas sobre a depressão no Brasil também são preocupantes. Até dá para argumentar que esses dados só são um reflexo da triste realidade de que viver no Brasil é simplesmente insuportável. Mas isso é assunto para outro vídeo. Já que mudar o país não está no seu controle, é melhor focar naquilo que está no seu controle, que é cuidar da sua saúde. Disclaimer: esse vídeo não substitui ajuda profissional. Se você precisa de tratamento, procure tratamento. Não espere que um vídeo na internet vá te curar. Dito isso, vamos começar. A terapia cognitivo-comportamental, ou simplesmente TCC, pode ser resumida em 5 sentenças. Primeira: pensamentos geram sentimentos. Segunda: mudar pensamentos muda sentimentos. Terceira: identificação de pensamentos negativos. Quarta: questionamento de pensamentos. E quinta: substituição de pensamentos. Esse é o coração do método que você vai usar, e vou te explicar cada um deles agora. Primeiro, pensamentos geram sentimentos. Essa é uma das bases da TCC, e talvez você já tenha reparado nisso na sua experiência cotidiana. Em poucas palavras, essa é uma sentença que descreve o modelo cognitivo na estrutura ABC, onde A é um evento, B é um pensamento e C é um sentimento. A leva a B, que leva a C. Um evento leva a um pensamento e um pensamento leva a um sentimento. Isso fica claro de entender no seguinte exemplo. A. Evento. Você entra no seu carro, vira a chave e nada acontece. B. Pensamento. Você interpreta o evento falando para si mesmo: ah não, a bateria morreu, tô preso aqui, eu vou me atrasar. C. Sentimento. Você tem sentimentos apropriados aos seus pensamentos. Nesse caso, ansiedade e frustração sobre se atrasar. Esses pensamentos aparentemente espontâneos são chamados de pensamentos automáticos. Eles acontecem normalmente na sua cognição, mas se tornam um problema quando são negativos. Pensamentos automáticos negativos são disfuncionais, rígidos e generalizantes. Eles geralmente são frases curtas como "eu não aguento mais". Também podem ser deverias como "eu deveria ser feliz". Também tendem a ser calamitosos como "minha vida acabou". Mas as duas características mais relevantes dos pensamentos automáticos negativos são que eles são acreditados e persistentes. Esses pensamentos negativos levam a sentimentos negativos. 2. Mudar pensamentos muda sentimentos. Aqui que entra a intervenção da TCC. Sabendo da estrutura ABC, evento, pensamento, sentimento, e sabendo que pensamentos automáticos negativos levam a sentimentos negativos, é uma questão de lógica. Para mudar sentimentos negativos, você tem que mudar seus pensamentos. Os próximos passos são como fazer isso de uma maneira sistemática. 3. Identificação de pensamentos negativos. Esse provavelmente é o passo mais importante, que é a identificação dos seus pensamentos automáticos negativos. Você deve anotar os pensamentos automáticos, dando notas para o quanto eles te afetam, em um caderno que vai ser o seu diário de pensamentos. Às vezes você já tem uma noção de quais são os pensamentos que te incomodam, mas também existem ocasiões que você só consegue identificar os sentimentos negativos que os pensamentos causaram. Com isso em mente, vou falar dos principais pensamentos limitantes. Caso você se identifique com algum ou vários deles, você já vai ter uma noção de por onde começar. Um pensamento limitante é a filtragem. A filtragem basicamente é um foco somente naquilo que é negativo, como se na sua mente tivesse uma peneira e a única coisa que passasse por ela fossem coisas negativas, um filtro negativo. Um exemplo prático disso é quando você lê os comentários de algo que você postou.
Mesmo que 99% das pessoas elogiem, o seu foco vai ser naquele 1% que é negativo, como se só ele fosse relevante na sua visão. Uma possível solução para esse tipo de pensamento é deliberadamente mudar o foco, pensar em qualquer outra coisa ao invés de ficar se obcecando com aqueles detalhes negativos. Outro pensamento limitante que é parecido com a filtragem é a minimização. A minimização é basicamente quando os aspectos positivos são minimizados na sua cognição, como se fosse uma cegueira para tudo aquilo que é bom. Uma possível solução para esse tipo de pensamento é fazer um diário da gratidão. Caso você nunca tenha ouvido falar disso, um diário na gratidão consiste em escrever 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. Não precisa de nada mirabolante. Podem ser coisas simples que você sinta gratidão. Um modelo de frase que você pode usar é: sou grato porque. Outro pensamento limitante similar à minimização é a magnificação. Enquanto a minimização minimiza o que é bom, a magnificação magnifica o que é ruim. São 2 lados da mesma moeda. Então a magnificação é um tipo de lupa que amplifica as coisas ruins. Se você já ouviu a expressão fazer tempestade num copo d'água, a magnificação é exatamente isso. É uma reação desproporcional a um acontecimento que podia ser mais simples do que aparenta. A solução é simples. Se pergunte: eu vou sobreviver? Mais de 99% das vezes a resposta vai ser sim. Então isso deixa de ser uma dúvida e passa a ser uma afirmação: eu vou sobreviver. Uma vez que você aceite que vai sobreviver àquela situação, a sua reação vai deixar de ser magnificada. Outro pensamento limitante é a catastrofização. A catastrofização é uma crença de que a pior possibilidade vai acontecer. É um pensamento comum, até chamam ele por aí de Lei de Murphy. Alguns exemplos de sentenças que apresentam a catastrofização são: perder o emprego vai ser o fim da minha carreira. Eu não suportarei viver longe da minha família. Ele não chegou ainda à certeza que algo horrível aconteceu. Sozinho eu não vou conseguir aguentar. Se fizer isso errado, vou ser demitido. Meus filhos não vão sobreviver sem mim. Essa linha de raciocínio também pode ser vista na falácia da bola de neve, ou declive escorregadio. O declive escorregadio é uma falácia que supõe que a partir de uma decisão presente, o futuro vai se tornar terrível. Então se supõe nesse argumento que uma exceção traga consequências cada vez inaceitáveis em série. Um exemplo clássico dessa falácia é o seguinte: se a cannabis fosse legalizada, todo mundo experimentaria, e a seguir começariam a experimentar as drogas pesadas, e não demoraria para que a nossa sociedade se tornasse uma sociedade de drogados. Consegue perceber a catastrofização nesse argumento? Possíveis soluções para esse pensamento limitante incluem se perguntar: quais as chances disso realmente acontecer? Isso é provável de acontecer? Se você conseguir refletir honestamente consigo, vai perceber que o pior cenário possível é improvável. E mesmo que ele seja provável, você pode pensar na solução para a magnificação e afirmar: eu consigo sobreviver. Outro pensamento limitante é o pensamento polarizado. É um tipo de maniqueísmo. Tudo entra em um julgamento absoluto. Ou é preto, ou é branco. Ou é 8 ou 80. Uma possível solução para esse pensamento limitante é parar de julgar com tanta certeza, já que a maioria das coisas da vida não são 100% boas, nem 100% ruins. Pelo contrário, existem complexidades e nuances para tudo. Mesmo que você queira fazer esses tipos de julgamentos, é uma boa ideia usar porcentagens se você for fazer eles. Tipo, isso é 60% bom, ou aquilo é ruim durante 10% do tempo. Outro pensamento limitante similar ao pensamento polarizado são as super generalizações. São sentenças absolutas que incluem palavras como sempre, nunca, tudo, nada. As super generalizações são exageros da realidade, quase como se fosse uma hipérbole. Mas à medida que você repete esses exageros, você esquece que eles são exageros e passa a acreditar neles. Existem soluções para esse tipo de pensamento. Uma delas é apenas constatar os fatos nas suas sentenças. Então, em vez de pensar, tenho uma dívida impagável, que acaba virando uma profecia autorrealizável, você pode pensar, tenho uma dívida de 47 mil reais. Você também pode aceitar as suas dúvidas antes de tirar conclusões, considerando, por exemplo, uma situação que você tomou um fora. Você pode pensar, ninguém me acha atraente. É uma super generalização, porque é um fato que você não tentou flertar com as 8 bilhões de pessoas do mundo para saber disso.
Se uma pessoa te rejeitou, significa que todas vão? Você não tem como saber isso. Aceite a dúvida, em vez de generalizar. Outro pensamento limitante é a leitura de mentes. Parece um nome estranho, porque na vida real não dá para ler a mente de ninguém. Mas isso é, na verdade, algo mais trivial. A teoria da mente na prática. A leitura de mentes nada mais é que a mentalização do que se passa na mente do outro. É uma habilidade cognitiva que pode ter utilidade, mas também é limitada. Na leitura de mente, para você chegar em qualquer conclusão, você tem que fazer suposições sobre os outros. Essas suposições sobre os outros são projeções suas, ou seja, o que você pensaria no lugar da pessoa, não como ela pensa de fato. Para evitar confusões com suposições erradas, a solução é óbvia: conversar com a pessoa em questão. A linguagem existe para isso, comunicação. Outro pensamento limitante é a personalização. Ele na verdade se divide em dois. Uma parte dele é sobre comparações com os outros e outra parte é supor que os outros estão com sentimentos negativos sobre você. Sobre as comparações, existem dois cenários resultantes na sua mente quando você se compara com os outros. Cenário 1, eu não sou tão bom quanto eles. Cenário 2, eu sou melhor do que eles. No cenário 1, acho que você já sabe quais sentimentos negativos esse pensamento pode trazer. É aquela sensação de inferioridade. No cenário 2, o sentimento seria de superioridade, o que você pode não achar ruim de sentir, mas ambos partem do pressuposto de que o seu valor é questionável. Se esse é o caso, você vai continuar se comparando para sempre, testando o seu valor em cada comparação. A solução é não se comparar, aceitar o seu valor, que você tem pontos fortes e pontos fracos, assim como qualquer outra pessoa. Comparar os seus pontos fracos com os pontos fortes de outra pessoa é só um jeito de se machucar emocionalmente. A personalização de achar que outros estão pensando em você e ainda por cima coisas negativas sobre você é uma crença disfuncional, já que você basicamente está fazendo a leitura de mentes como uma filtragem na sua interpretação. E já que esses outros dois pensamentos limitantes já têm as suas soluções, como conversar com a pessoa em questão ou mudar o foco para outras coisas, vou aproveitar esse momento para falar para você que fica achando que todo mundo fica pensando em você no dia delas. Você não é especial. Você não é mais que ninguém, você não é melhor que ninguém, ninguém se importa. O mundo não gira em torno de você. E tá tudo bem. Você não precisa ser especial. Relaxa. Eu também ficava ocasionalmente pensando em vergonhas que passei durante minha vida. Só que eu tenho certeza que ninguém pensa nisso além de mim. O teste que eu fiz foi pensar: eu consigo lembrar de alguma vergonha que alguém passou na minha frente há 10 anos atrás? Tentando responder essa pergunta, eu percebi que eu não consigo lembrar nem os nomes da maioria das pessoas daquela época. Então, se você se atrasou uma vez, falou uma besteirinha, ou qualquer coisa que não mude sua vida de fato, pode ter certeza que a única pessoa que pensa nisso é você. Provavelmente ninguém mais vai lembrar disso depois de um tempo. O último pensamento limitante que vou falar nesse vídeo são os deverias. Os deverias são regras inflexíveis que você acredita que tem que seguir. Eis alguns exemplos. Eu sempre deveria ser feliz. Eu deveria ser o parceiro perfeito. Eu nunca deveria errar. Eu deveria sempre estar disposto. Eu deveria ser produtivo sempre. Os deverias também são para os outros. Você julga os outros com base nesses deverias. E quando eles não seguem os seus deverias, não atendendo às suas expectativas, você se irrita. Uma possível solução é tentar reavaliar as suas regras. Tentar encontrar cenários onde ela não possa ser aplicada. Uma exceção. Toda regra tem exceções. Uma vez que você encontre exceções, você deve aceitar que as suas regras devem ser mais flexíveis. 4. Questionamento de pensamentos. Uma vez que você tenha identificado e anotado os seus pensamentos negativos, você deve questionar eles. Mas não só na sua mente. A grande pergunta que você deve fazer ao questionar os seus pensamentos é: esse pensamento é baseado em fatos? Ao responder essa pergunta, faça uma lista de fatos a favor e uma lista de fatos contra no seu diário de pensamentos. Não tenha pressa, faça a lista calmamente, da maneira mais objetiva possível. 5. Substituição de pensamentos. Uma vez que você tenha questionado seus pensamentos no diário de pensamentos, você deve criar novos pensamentos mais equilibrados, baseado nos fatos que você encontrou. Depois de escrever o pensamento no diário, diga ele em voz alta, prestando atenção se você consegue acreditar nele, ou se
se você sentir que não confia mais do que 60% nesse novo pensamento, você deve voltar ao passo anterior, tentando levantar mais fatos, para que você chegue numa conclusão sem dúvidas. Quando você conseguir escrever um pensamento equilibrado que você acredite, você deve repetir ele toda vez que o pensamento antigo voltar à tona. Assim, com o tempo você vai substituir os pensamentos negativos, que causam sentimentos negativos, por pensamentos equilibrados, que não vão causar pensamentos negativos. Esse é o método completo. Você deve aplicá-lo para todos os pensamentos automáticos que te afetam significativamente. Você pode sentir que é uma tarefa gigantesca, caso você tenha vários pensamentos disfuncionais. Mas lembre-se, você só precisa lidar com um de cada vez. E mesmo que a tarefa seja gigantesca, ela é finita. Ela vai acabar. Basta que você comece. Esse vídeo foi baseado no livro Super Simple CBT, de Matthew McKay. Então, caso você tenha gostado desse vídeo, recomendo a leitura do livro. Ele só está disponível em inglês, mas eu acredito que você consegue usar ferramentas de tradução online. Espero que esse conhecimento que eu te trouxe tenha sido útil. Até a próxima!